Fala, nação tricolor, vamos acompanhar agora a coletiva de Rogério Ceni após esse empate contra o Sport. O Bahia poderia ter voltado para casa com os 3 pontos, mas não deu. Bora conferir o que é que o Ceni tem a falar, né, sobre alguns erros. Um deles é a substituição de Iago Borducci muito tarde. Bora ver se ele fala sobre isso. Lembrando que essa coletiva é disponibilizada pelo Puco, né, do canal do Puco, nosso querido Marinho Júnior. Bora acompanhar. E em algumas vezes, por exemplo, hoje a ausência do Pulga ela foi muito sentida, né? Nós temos em algumas posições o elenco enxuto e nós não contávamos com essa lesão, então eu acho que faz bastante diferença. O Iago fez uma partida extremamente dedicada, esforçada, pressionando muito, ajudante em todos os sentidos, mas logicamente que na hora de decidir uma jogada ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, que o Pulga, mesmo porque é um jogador que joga com o pé esquerdo, jogou para dar amplitude ali. Mas eu vi alguns times jogarem aqui nesse Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ganha no último lance do jogo com um pênalti. O Botafogo ganha nos acréscimos. O Santos empata, Inter empata. Eu vi muitos jogos aqui, a maioria foram perdidos em pequenos detalhes. E nós não conseguimos hoje, ofensivamente, ter um aproveitamento padrão do que nós normalmente temos. As chances que nós tivemos, a primeira com o William, depois Caio, poderia ter pifado o William, chuta. Teve mais um outro lado, o Iago, que ele traz para dentro, cara a cara, traz para o pé direito, o William passando novamente para chegar. Agora, é um time que compete muito, que marca muito, você vê que se dedica bastante e complica para a maioria dos times. Eu lembro que o Palmeiras ganhou aqui nos acréscimos com um pênalti que nem existiu. Então, assim, é difícil para todos, fora de casa, é difícil para todos você conseguir fazer bons resultados. E para a gente falta, logicamente, às vezes sorte, às vezes uma peça ou outra que possa desequilibrar em determinado momento do jogo, principalmente nos momentos ofensivos. Rogério, boa noite. Na última coletiva, você chegou a mencionar, ainda falando desse assunto do lado esquerdo, do Pulga, do Iago, Sim. Você chegou a mencionar que não tinha características exatas do Pulga dentro do elenco. Sim. Hoje você optou pelo Iago Borducci. E em algumas situações ao longo desses seus mais de um ano à frente do Bahia, você já utilizou o Kaique, seja por situação de você ter pedido ou por alguma situação dentro do jogo, o Kaique pelo lado esquerdo. O próprio Ademir já chegou também a cair, a partida contra o Atlético Mineiro em 2023, aquela última rodada, o gol inclusive sai com o Ademir do lado esquerdo. Por que não tentar manter dois atacantes como vinha sendo, mesmo com características diferentes, seja o Kaique, o próprio Lúcio, que já falou de jogar do lado esquerdo, enfim. Por que não dois atacantes e pela escolha do Iago Borducci na função do Pulga hoje? Porque o Kaique rende mais do lado direito, se o Ademir, e que nós sabíamos que o Ademir ia cansar, nós não teríamos alguém de velocidade para pôr pelo lado de cá. Ele é um jogador que gosta de trazer da direita para a esquerda, para trazer com o ângulo de dentro. A melhor jogada do segundo tempo nossa é uma bola que ele traz para dentro, faz a tabela, acaba finalizando, passando perto do gol. E porque se eu usasse os dois de início, além do que o Kaique não consegue dar a mesma força física, a mesma pressão, marcação que o Iago faz, que o Pulga faz, são jogadores de características muito mais físicas. O Kaique é muito talentoso, mas eu precisava dele para colocar no lugar do Ademir, na posição que ele gosta, e porque nós temos jogo a cada 3, 4 dias. Se eu colocar os dois 90 minutos, eu machuca. No momento nós estamos, infelizmente, nós estamos com a ausência do Pulga e faz muita falta para a gente. E o Iago fez uma boa partida. É que se ele faz aquele gol de direita, a tua pergunta seria totalmente distinta. Mas, logicamente, ele não é realmente ele não tem o drible, não é um cara, né, do 1 contra 1, mas é um cara que deixou tudo dentro do campo, ajudou bastante a equipe dentro dos moldes que a gente tinha, das opções que a gente tinha para hoje. Depois, Cauli foi para ali, para aquele lado, Kaique do outro, com Lúcio à frente. Enfim, dentro das opções que nós tínhamos, eu acho que nós deixamos tudo que nós podíamos dentro de campo. Faltou o gol, realmente. Não conseguimos fazer o gol que nos desse a vitória, como tantas outras equipes vieram aqui e ganharam por um mísero gol no final. Infelizmente, nós tivemos as oportunidades e nós não conseguimos fazer esse mísero gol que Palmeiras fez, que Red Bull fez, que Botafogo fez nos acréscimos. Esse nós não conseguimos fazer. Aí os outros passam a ser muito competentes e a gente passa a ser um time que não consegue atingir os objetivos. Boa noite, Rogério. Muito se foi dito durante as transmissões, né, durante a transmissão que a gente estava fazendo, que as pessoas estavam achando que estava demorando muito a fazer as substituições. Isso se deveu porque você entendeu que havia um equilíbrio que dava para postergar um pouco as substituições,
ou porque você também estava querendo postergar com que os atletas que entrassem, né, eles tivessem mais tempo para poder descansar, de repente, para uma sequência de Copa do Brasil? Não, eu acho que o time foi feito, corremos alguns riscos contra o Retrô para ter esses jogadores descansados para hoje. No primeiro tempo nós dominamos o primeiro tempo, não fizemos o gol, mas nós praticamente fomos donos do jogo no primeiro tempo. No segundo nós jogamos até o limite da parte física de cada um, fizemos as trocas para a parte final do jogo eu acho que dentro de um razoável que a gente tinha para a partida. Mas é o que eu falo, tudo vem de trás para frente. Se a bola, uma dessas bolas que nós perdemos, o gol se entra, nós estaríamos fazendo da grande partida do Iago. Então todo mundo analisa em cima do resultado para trás, né? Então eu não acho que foi demorado. Eu acho que tem jogos aí que você vê, tem treinadores que trocam 1, 2 jogadores numa partida só. A gente normalmente troca os 5 jogadores. Nós colocamos o time que estava mais descansado, o time que praticamente muitos só entraram na parte final do jogo contra o Retrô, e esses tinham que entregar mais na parte física do que aqueles que já haviam jogado no último jogo. Então nós tentamos até o limite com praticamente o time titular que a gente joga sempre, o time que começa a maioria dos jogos. Boa noite, Rogério. Mais de... Não. Oi, agora. Boa noite, professor. Mais de 20 dias de janela aberta. Ano passado e no final da temporada, o senhor tinha dito muito para a gente que essa janela do meio do ano, o grupo vê muito como reposição. Você já falou em 2 zagueiros, hoje sem uma peça substituta direta da posição do Eric Pulga. Como falar para o torcedor o que é que está sendo feito, como é que está sendo trabalhado com relação a reforços para a equipe na temporada? Como é que o Bahia vai focar nessa temporada com relação a reforçar esse elenco agora? Nós estamos tentando trazer um jogador, já falei na última entrevista, um jogador, acho que antes até da lesão do Pulga, eu falo para você dessa situação, né? Nós sabemos que nós precisamos. Agora, o que eu falo, o mercado ele está caríssimo e é difícil você conseguir essa peça por um valor que não estoure seu orçamento. Nós estamos fazendo o máximo para conseguir. Na zaga hoje já tivemos o retorno do Rezende, então já tínhamos Rezende e Gabriel no banco, que pode fazer essa função de zagueiro pela esquerda, então já deu uma estabilizada um pouco melhor na parte defensiva. O que nos faltou mesmo foi essa peça da esquerda que o Iago fez, eu acho que até fisicamente muito bem, entregando muito para o time. O que não tem, logicamente, é uma característica mais refinada, como é o Pulga, que é um atacante de ofício. Eu acho que no mais é seguir trabalhando e digo para você acha que nós não vamos tentar fazer o que é melhor para o clube? Agora, tem limite. Não adianta eu ficar aqui falando para você, tem os limites. Se fosse para gastar qualquer valor, claro, você traria o Samuel Lino, em vez de pagava 22 milhões de euros, botava aqui e a vida seguia assim. Mas não é assim que funciona, né? Eu acho, a menos que... Né, não é desse jeito. Nós, talvez, no momento, não tenhamos a capacidade de fazer uma contratação como essa, por exemplo. Professor, boa noite. Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. O senhor poupou 7 jogadores, né, em relação ao jogo do Retrô para cá. E esse mísero gol que o senhor falou agora, eu só acho que não saiu pela falta de criação ou pela marcação do Sport, apesar que vocês tiveram uma posse de bola maior, ou pela marcação imposta pelo Sport? Bom, eu acho que o Sport marcou bem os jogadores de meio, praticamente marcação individualizada desde o começo do jogo. No começo o Santi mais livre para levar a bola, depois da metade do primeiro tempo o Derek fica mais no Santi, o David é que fica mais livre com a bola, com exceção do David que estava livre, o William José marcado pelos 2 zagueiros, jogaram um jogo de muita marcação individual, de muita doação, de uma equipe que pôde se preparar durante uma semana inteira para vir fazer essa partida. Então, logicamente, que é muito mérito da equipe adversária, sem dúvida, né? E para nós, logicamente, faltou alguma jogada, 1 para 1, colocamos nessa situação algumas vezes, não tivemos tantas jogadas assim, mas tivemos as boas oportunidades, especialmente no primeiro tempo. Poderíamos ter saído com esse gol, o mísero aí que eu me referi e que você se referiu. Boa noite, Rogério. Felipe do canal do Luna. Prazer falar fera. com você novamente. Tudo bem, né? Queria que você falasse um pouquinho, já pensando no jogo do Retrô, quarta-feira. A Copa do Brasil é sempre um campeonato muito traiçoeiro, né? Acaba Sim. que times de pequeno investimento ou menor investimento acabam sendo traiçoeiros e ganhando de times com mais investimentos. Queria que o senhor falasse um pouquinho qual foi a grande lição que o senhor tirou desse último jogo com o Retrô, e se o senhor pretende fazer também algum tipo de rotação no elenco, ou se pretende manter o time titular?